nosso assunto é associação de resistores. Então, nós temos 3 tipos de associação: a série, a paralela e a mista. Temos esses 3 tipos de associação. Então, primeiro eu já falei de resistores, né? Então, eles servem para quê? Então, eles geram, né, aquecimento, né? Existe o efeito Joule da lâmpada, que a lâmpada, além de converter energia elétrica em luz, ela também gera calor, né? Então, nós temos para aquecimento de água também, né, os nossos resistores, né, com o objetivo. Então, o resistor, a resistência do chuveiro, a resistência do ferro, o objetivo é gerar calor. Então, a ideia é que eu transforme a eletricidade em calor. E nós temos uma gama de resistores nos nossos circuitos elétricos e eletrônicos, né? Essa definição nós já estudamos um pouquinho dela, né? Então, o que é uma resistência? É um número de choques entre portadores e partículas do material por unidade de volume. Então, essa é uma definição. Uma segunda definição: resistência elétrica de um elemento passivo de circuito que é percorrido por uma corrente invariável de 1 ampere, quando uma tensão elétrica constante de 1 volt é aplicada aos seus terminais. Então, se você tem uma tensão de 1 volt e está passando uma corrente de 1 ampere e ela não está variando, essa também vai ser a nossa definição para resistência elétrica. E eu acho que uma mais fácil da gente entender é essa última aqui, que é a resistência elétrica como sendo a oposição que os átomos do elemento oferecem à passagem de corrente elétrica. Essa é a definição que eu acabo passando mais para vocês, né? Então, a corrente elétrica, ela é gerada pelos portadores de cargas, que são os elétrons lá do nosso átomo. Então, os elétrons, eles saem da camada de valência e passam a ter um movimento ordenado nas outras camadas de valência dos outros átomos, né? Então, esse movimento de elétrons é a definição da resistência, é a definição da corrente elétrica. A movimentação dos elétrons é a definição de corrente elétrica. O que é a resistência? É a dificuldade que esses elétrons possuem de se movimentar, de sair de uma camada de valência e ir para outra. Então, aqui nós temos 2 condutores, né? Então, temos aqui, ó, um condutor com uma área pequena e um condutor com uma área grande, né? Então, isso aqui já fala até um pouquinho da segunda lei de Ohm, porque quanto maior a área, olha só, passa mais elétrons, né? Então, aqui eu estou tendo uma animação dos elétrons livres se movimentando dentro de um condutor. Então, numa área pequena, eu tenho um espaço menor para os elétrons do que numa área grande. Então, isso significa que quanto maior a nossa área, menor é a resistência elétrica. Eles têm mais facilidade de andar. Representação. Nós temos, né, esse tipo aqui de representação, que é um retângulo, bem utilizado também nos circuitos, e um zigue-zague também, né? Representação aí nos nossos circuitos, os resistores. Então, num circuito elétrico, ó, os resistores eles podem estar ligados de diversas maneiras, ó, em série, em paralelo, ou a mistura, né, de série e paralelo. Em função das características dos dispositivos envolvidos no circuito, da necessidade de dividir uma tensão ou uma corrente, ou
de obter uma resistência com valor diferente dos valores encontrados comercialmente. Então, olha só, os nossos exercícios futuramente, vocês irão calcular tensões, correntes e resistências, são as grandezas elétricas básicas, né, que a gente estuda, e todo resistor, quando percorrido por uma corrente elétrica, eu tenho nele uma tensão elétrica. Então, um resistor, se está passando corrente elétrica nele, eu vou ter uma tensão elétrica. Então, futuramente, nós vamos calcular essas 3 grandezas aí nos exercícios. Então, a associação de resistores, olha só, numa rede resistiva, que só tem resistor, né? Então, o que é a rede resistiva? É um circuito formado por diversas resistências ou resistores, ligados em série e ou em paralelo, alimentados por uma fonte de alimentação. Então, eu tenho uma fonte aqui, né? Ó, essa fonte E, ela está alimentando um circuito aqui, ó, dentro desse retângulo eu tenho uma rede resistiva. Quando eu associo esses resistores em série, em paralelo, eu posso substituí-los por uma única resistência. Então, vamos supor que eu tenho aqui 4 resistores ligados em série, paralelo, misto. Eu posso tirar esses 4 resistores desse retângulo e colocar um único resistor aqui, né? Ó. Então, eu colocaria um único resistor aqui junto com essa minha fonte. Aí eu não usaria mais esse circuito que eu tenho aqui dentro com vários resistores. E esse resistor aqui, ele se chama resistor equivalente, tá? Então, resistor equivalente, ó, é a resistência vista pela fonte, ó, por isso tem esse olho aqui olhando, né, para a rede resistiva. A corrente total fornecida pela fonte de alimentação, ela tem que se manter. Então, esse I aqui, ó, ele alimenta essa rede resistiva com um determinado valor. Quando eu achar o resistor equivalente, eu tenho que continuar com o mesmo valor de corrente. Ela não pode mudar. Se ela mudar, significa que nós não achamos o resistor equivalente corretamente. Então, aqui está justamente o que eu falei, né? Então, a rede resistiva, ó, isso significa que se todos os resistores dessa rede forem substituídos por uma única resistência, ó, se tudo isso aqui for substituído, ó, por uma única resistência, né? E a corrente, ó, permanecer a mesma no circuito, significa que aí sim eu achei o resistor equivalente correto. Vamos falar agora da associação série. Então, a associação série é o que o nome está dizendo. Eu vou ligar, ó, os resistores, os terminais, um terminal do R1 junto com o terminal do R2, o R2 com o R3, o R3 com N resistores, né? Eu posso ter aqui. Cada resistor, eu vou ter uma queda de tensão. Então, o resistor 1, eu tenho a queda de tensão 1, o resistor 2, eu tenho uma queda de tensão 2, o resistor 3, uma queda de tensão 3. Se eu somar todas essas quedas de tensões, eu vou ter a total, a queda de tensão total. Aqui é a ligação de lâmpadas, né, em série. Tá? Aqui também, né, 2 lâmpadas com uma bateriazinha. Características da associação série. A corrente é a mesma em todo o circuito. A corrente não muda, né? A tensão total E aplicada aos resistores se subdivide entre eles proporcionalmente aos seus valores. Ou seja, voltando aqui, se eu somar todas as tensões, eu tenho a tensão total e a corrente aqui, ó, nesse circuito, a corrente I, ela é igual em todos os resistores, ela não muda, tá? A corrente I não muda,
é a mesma. Características de uma associação série. Então, nós temos aí, ó, uma animação de duas lâmpadas ligadas em série. Ah lá, ligamos as duas lâmpadas em série. Então, o terminal de uma está ligado no terminal da outra. E aqui, olha só, um detalhe. Quando retiramos uma lâmpada, o que vai acontecer nesse circuito série? As duas estão acesas, tá? Apesar dessa aqui, o brilho está um pouquinho mais claro, mas ela também está acesa. Olha só, quando retiramos uma lâmpada desse circuito, todas se apagam. Por quê? Eu estou interrompendo a corrente elétrica, porque a corrente elétrica é a mesma, né, em todo o circuito. Aqui nós temos essa representação aqui, ó. Ela é também uma representação de resistência, tá? É só, eu não mudei a representação dela por questões dessa animação. Então, eu tenho aqui um circuito série com 3 resistências e ele está sendo alimentado aqui, ó, por alguma bateria. Tem o mais e o menos. E aqui está o nosso voltímetro que está medindo a tensão, ó. Tem 120 volts aqui na entrada da minha fonte. Vamos mudar o voltímetro de lugar. Ó, o voltímetro agora, ele está nessa resistência. Né? Vamos chamar aqui de resistência 1. Então, resistência 1 está com 20 volts. Só que, ó, eu tenho 120 aqui na minha fonte. Resistência 2 agora, que é essa aqui. Resistência 2 tem 40. Então, eu tenho 20 na resistência 1, 40 na 2. Quanto que sobrou para 3? Então, colocando o nosso voltímetro na resistência 3, que vai ser essa aqui, temos agora 60, né? 60 volts. Então, somando a tensão da resistência 1, 20, mais a tensão da resistência 2, 40, mais a tensão da resistência 3, 60, eu tenho a tensão da minha fonte. E a corrente? Então, nós temos agora o amperímetro, é o equipamento nosso de medição de corrente elétrica. Então, agora nós temos no circuito série, eu tenho que abrir o meu circuito para ligar os terminais do amperímetro, para a corrente passar pelo aparelho de medição de corrente. Então, eu abri o circuito aqui, ó, ele mediu 2 amperes. Vamos mudar ele de posição. Olha lá. Colocamos agora o amperímetro nesse outro trecho. Olha só a corrente. É a mesma, 2 amperes. Olha só, mudamos novamente a posição dele. Também 2 amperes. Ou seja, em todo esse circuito, a corrente não muda, é a mesma. Então, olha só. A corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências. Então, olha só, nesse circuito eu vou pôr setinhas indicando o sentido da corrente. O valor vai ser sempre o mesmo, 2. E eu vou ter uma setinha contrária à corrente e com essa curva aqui, ó. Esse tipo de seta indica a tensão. Então, aqui eu teria um resistor com 20 volts. Aqui um resistor que eu estou tendo 40 volts de tensão. E aqui um resistor com 60. Somando essas 3 tensões dá 120. Então, ele está dizendo que a tensão se divide entre as resistências. É isso aqui que está acontecendo. Esse 120, ele está dividido em valores distintos entre essas 3 resistências, porque as resistências possuem valores diferentes. Se todas fossem iguais, eu teria 40 volts em cada, né? Se todas fossem iguais. Como não são, eu não tenho a mesma tensão. A pontinha da seta de tensão, ó, já vamos
vamos aprender que é sempre o positivo. Isso aí vai ajudar a gente em futuras leis aí, mais para frente aí, nas próximas aulas. Então, olha só, em uma associação série, 2 ou mais resistores, né, estão associados em série, quando a corrente elétrica que os percorre é a mesma. Então, nesse circuito aqui, ó, que está desenhado uma pilha, que é mais fácil de visualizar, eu tenho a corrente I igual. Ela não muda, ó. A corrente I é a mesma. Aqui é a representação dele, né, dos resistores, com a tensão total e a tensão de cada resistor. Lembrando que a tensão U é igual à soma de U1 mais U2 e mais U3. A corrente não muda. Com isso, a gente consegue trabalhar um pouquinho com a primeira lei de Ohm. Pela primeira lei de Ohm, ó, eu tenho que U1, que é desse resistor 1 aqui, ó, eu tenho que a tensão no resistor 1 é igual à resistência, o valor da resistência dele, vezes a corrente que passa aqui, ó. E o U2, a tensão 2 é a resistência 2 vezes a mesma corrente. E o 3 é a resistência 3 vezes a corrente, que é a mesma. Essa aí é a fórmula da primeira lei de Ohm. Então, denomina-se resistência equivalente, ó, dessa associação, um resistor, que eu vou chamar de REQ, que as pontas dos terminais dele, ó, eu tenho o A e o B. Então, o A é essa ponta aqui, né? E o B seria essa ponta aqui. Né? Então, é uma única resistência que coloca no lugar das outras, submetida à mesma tensão, permitirá a passagem do mesmo valor da corrente. Então, esse valor I de corrente, ó, ele tem que ser o mesmo que esse, o mesmo que esse, o mesmo que esse, que está tudo em série aí. Então, esse é o nosso resistor equivalente. Então, esse circuito agora, com o resistor equivalente, eu tenho que a tensão U, que é a tensão total, é o valor da resistência equivalente vezes I. E nós sabemos que essa tensão U é a soma da U1 mais U2 mais U3. Se a gente substituir o U pelo R equivalente vezes I, substituir o U1 pelo R1 vezes I, o U2 pelo R2 vezes I, o U3 pelo R3 vezes I, olha o que eu tenho em comum. Os Is. Então, eu posso cortar todos os Is. Então, está deduzido como que eu tenho que calcular o resistor equivalente numa associação série, que é somando eles. Eu tenho que somar o valor de todos os resistores em uma associação série para obter o resistor equivalente. Então, olha só, na associação série, a soma de todos os resistores nesta associação, onde a corrente será sempre a mesma, é a soma de todos os resistores que fazem parte dessa associação. Nós temos aqui uma reticência, porque essa fórmula pode ter o R4, R5, R6, R7, até um valor N qualquer. Então, a resistência numa associação série, se vocês quiserem anotar, é sempre a soma de todas as resistências, né? Então, a resistência equivalente, ó, voltando para um circuito que nós fizemos medições, olha só, a resistência equivalente desse circuito é o R1 mais o R2 mais o R3. Aí eu vou ter a mesma tensão aplicada
e a mesma corrente, que nesse caso é 2. Então, propriedades da associação em série. Voltando a repetir, ó, tudo que nós falamos. Aqui seria um resuminho para vocês. Ó. A corrente é sempre a mesma em todos os resistores que estão associados em série. A DDP é a tensão, diferença de potencial. Nos extremos da associação, é igual à soma das DDPs ou das tensões em cada resistor. E a resistência equivalente é a soma das resistências nessa associação série. A potência dissipada é maior no resistor de maior resistência. Então, quanto maior a resistência, maior a sua potência. A potência dissipada nele é maior em qual resistor? No resistor de maior valor. Então, aqui que está o nosso resumo, né? Então, a associação série, corrente constante, tensão, eu somo, né, as tensões em cada resistor para ter o valor da tensão total que está alimentando essa associação. E o resistor equivalente é a soma dos resistores na associação. Pessoal, antes de entrar na associação paralela, alguma dúvida? Então, creio que não, né? Todo mundo está quieto, creio que não temos dúvidas até o momento. Então, agora é paralelo, ó. Então, na nossa associação de resistores em paralelo, é o que o nome está dizendo, né? Os resistores estão ligados com os terminais de um lado de todos eles juntos e os outros terminais também, todos juntos, né? Ó. Então, essa é a característica de uma associação paralela. Então, resistores ligados por meio de pontos em comum, possibilitando caminhos separados para a corrente elétrica. Esta é uma associação em paralelo. Então, aqui já deu uma dica que é separados para a corrente. Então, cada agora resistor desse vai ter uma corrente elétrica diferente. Então, o circuito paralelo. Quando as resistências são conectadas lado a lado, início com início, final com final, criando assim mais de um caminho para a corrente, a tensão total aplicada ao circuito é a mesma em todos os resistores. Agora, inverte. A tensão será sempre igual nessa associação paralela, porém a corrente vai se dividir. Aqui nós temos a animação de uma ligação de duas lâmpadas em paralelo. Então, agora, eu tenho aqui a ligação das lâmpadas em paralelo. As duas lâmpadas estão acesas, só que elas possuem potência diferente, então não dá para a gente visualizar aí, né? Qual que a que está mais clara, né? Na verdade, é essa aqui da direita, né? Então, no caso aí, ela que tem a potência mais baixa. Agora, o que acontece quando a gente retira uma lâmpada nesse circuito paralelo? Lembrando que no circuito série, você interrompe a corrente, aí apaga tudo. Agora, na paralelo, olha só, essa aqui apagou e as outras ficaram acesas, né? Então, essa aqui continua acesa. Agora, analisando tensões e correntes no nosso circuito paralelo. Ó, então, nós temos agora duas resistências. Eu estou alimentando elas com aquela mesma tensão de 120 volts. Estamos usando agora o voltímetro, né, que mede tensão. Medindo a tensão na primeira resistência, ó, é a mesma tensão que tem aqui na entrada, na fonte. Então, eu vou ter 120 volts. Agora, vamos medir nessa segunda resistência.
Olha lá, passando para a segunda resistência, nós temos a mesma tensão também. Então, a tensão é a mesma numa associação paralela. Agora, vamos analisar a corrente. Olha só, a corrente, nós usamos agora o amperímetro. Eu tenho que abrir o circuito para a corrente passar por ele. Então, eu estou tendo uma corrente de 2 amperes aqui, antes da divisão. Porque aqui, ó, eu vou ter uma divisão de correntes. Olha só. Esse ponto, inclusive, a gente chama ele de nó. É um nó onde eu vou ter uma corrente I total e ela está sendo dividida em I, vamos chamar essa aqui de 2 e essa aqui de I1. Então, a corrente I é igual a I2 mais I1. Depois, olha o que acontece. Essas duas vêm para cá e se juntam novamente aqui, né? Ó. Nesse outro nó, elas se somam, né? A I1, né? Essa aqui é a mesma I1 daqui. E essa I2 é essa aqui também, ó. É a mesma I2, é o mesmo valor. E aí elas se somam aqui e volta a ser a I. Então eu sei que aqui eu tenho 2 na I. Aqui também, quando elas se somam, eu tenho que ter 2 também. Agora vamos analisar com o nosso amperímetro quanto que a gente vai ter em cada resistência. Então, olha só, na resistência 1, que tem 120 volts, eu tenho 1 ampere. Na resistência 2, que tem também 120 volts, eu tenho também 1 ampere. Então, eu tenho resistências iguais aqui, nesse caso. Essa resistência é igual a essa. Então, 1 ampere mais 1 ampere dá o 2 aqui, do total. Então, olha só. Colocando as grandezas aí no nosso circuito, nós temos que a tensão numa associação paralela é a mesma, a tensão não muda, e a corrente, sim, a corrente ela muda, ela se divide, né? Então, eu tenho correntes diferentes. Aqui é o nosso circuito em paralelo, de uma maneira mais fácil de visualizar, né? Com os resistores, uma pilha, né? E a ligação em paralelo do R1, R2 e R3. Usando um circuitinho elétrico para a gente analisar correntes. Então, agora a corrente I, ó, ela é dividida em I1, I2 e I3. Porque aqui eu tenho R1, R2 e R3. E pela primeira lei de Ohm também, olha só, o I1 é a tensão U dividido pelo valor da resistência 1. O I2 é a tensão U também, que é a mesma, dividido pela resistência 2. E o I3 é a tensão U também, que não muda, dividido pela resistência 3. Então, se eu somar as correntes I1, I2 e I3, eu tenho a corrente total, que é essa aqui, né? I. Então, I vai ser igual a U sobre R1, que é a tensão total sobre R1, mais a mesma tensão total sobre R2, mais a mesma tensão total sobre R3. E para chegar no nosso resistor equivalente, eu vou ter nele a mesma tensão U. Então, a corrente I que passa no resistor equivalente, ela tem que valer o mesmo U pelo valor do resistor equivalente. Então, se a gente pegar esse resultado do I aqui, ó, e colocar aqui, vamos ver o que nós temos. Ó, isso aqui, ó. Nós temos essa equação. U é o mesmo dos dois lados, né, da igualdade, então eu posso tirar o U. E no lugar do U eu coloco o quê? A unidade, 1, né? Então, a fórmula do resistor equivalente é essa, ó, numa associação paralela.
É o inverso da resistência equivalente, é igual à soma dos inversos de todas as resistências. Então, eu tenho, no caso, N resistores. Para N resistores, nós temos que, né, calcular o inverso de todas as resistências, somar, e o resultado vai ser o inverso também. Então, é bom usar as calculadoras, elas têm 1 dividido pelo x. Então, as calculadoras científicas geralmente têm uma tecla que é 1 dividido por x. O x vai ser o valor do R1, do R2, do R3, que é só colocar o valor do R1 e apertar essa tecla. Ele já faz nessa conta inversa. Aí nós temos 2 casos de associação que ajuda nas contas. Tá? Então, quando nós temos 2 resistores em paralelo, vocês podem usar essa equação aqui, ó. Mas invertendo o 1 sobre o R equivalente, eu vou cair nessa aqui, ó. Então, é essa aqui que vocês vão usar, que é mais fácil de fazer essa conta. Então, a resistência equivalente de 2 resistores em paralelo é o produto desses 2 resistores dividido pela soma desses 2 resistores. Agora, se nós temos N resistores em paralelo, porém um detalhe, todos eles são iguais. Ó, todos são iguais. Aí vocês podem usar essa equação aqui, que fica mais fácil ainda. É pegar o valor de um resistor e dividir pela quantidade de resistores. Então, nesse exemplo, vamos supor, tem 4 resistores iguais em paralelo. Você vai pegar o valor de um deles, que vai ser R, e dividir pelo 4. Aí vocês têm o resistor equivalente. Então, essa equação e essa anterior, elas ajudam bem nos cálculos aí de resistores equivalentes. Então, a resistência equivalente de um circuito paralelo, o valor, né, dessa resistência é sempre menor do que a menor resistência do circuito. Ou seja, vamos supor que nós temos um circuito com 3 resistores em paralelo. Um vale 1 ohm, o segundo vale 2 ohm e o terceiro vale 3 ohms. Então, qual vai ser o valor da resistência equivalente? Vai ser um valor menor do que o menor deles. O menor deles é 1, que eu falei. Então, vai ser um valor menor do que 1. Vai ser 0, alguma coisa. Então, atenção, como que a gente sabe que nós temos uma associação em paralelo? A tensão, a DDPU, vai ser sempre a mesma, tá? Em todos os resistores. A corrente total vai ser a soma das correntes em cada resistor. E a resistência equivalente vai ser o inverso da soma do inverso de todas as resistências dessa associação. Quanto maior a resistência, menor é a nossa corrente. Eu aumento a resistência, eu diminuo a minha corrente. E aqui nós temos um resuminho da associação paralela. Ela tem a mesma tensão, né? A tensão é constante em todos os resistores. A corrente ela é diferente, porém, somando a corrente em todos os resistores, eu vou ter a minha corrente total. E essa é a equação, né, do resistor equivalente, que é o inverso do resistor equivalente, é igual à soma dos inversos de todas as resistências nessa associação paralela. E nós temos
a associação que se chama mista. Então, a associação mista não tem uma regra para a gente resolver achar o resistor equivalente. O objetivo também é achar o resistor equivalente. Só que eu tenho que ir pegando o circuito e analisando o que é série, o que é paralelo, e aí sim você vai achando o resistor equivalente desses trechos que você identificou o que é série e o que é paralelo, até que você consiga chegar na resistência equivalente. Então, a ideia é que na associação mista, né, existe o método da análise, onde calcula-se a resistência equivalente do circuito, calcula-se a corrente fornecida pela fonte de alimentação. Com esses dados do resistor equivalente, da corrente que está alimentando o resistor equivalente e da tensão, você vai conseguir achar os valores de correntes e tensões em todos os resistores da associação mista. Então, aqui está justamente o que eu acabei de falar, tá? Então, depois que foi encontrado o valor da resistência equivalente, eu tenho que voltar para o meu circuito original por partes e ir calculando tensões e correntes nos resistores separadamente. Então, numa associação mista, além do resistor equivalente, eu quero achar os valores de tensões e correntes de cada resistor. Então, aqui tem um exemplo, ó, de um circuito misto, que tem 7 resistências, né? Então, nós temos resistências em série e em paralelo. Exemplo do cálculo de uma resistência equivalente de um circuito misto, que foi esse circuito que nós já vimos. Então, primeiro, olhando para esse circuito, ó, vocês identificam que temos aqui, ó, o R1 e R2 estão em série. Então, no lugar desses dois, eu vou colocar esse R equivalente 1. Então, foi substituído aqui, ó. O R equivalente 1 é o R1 mais o R2, que é uma associação série. O RE2, eu vou colocar ele numa outra associação série, que é essa aqui, ó. É o R3 com o R4, ó. Eles estão em série. Apesar de ter essa curva aqui, não tem problema, né? Eles ficam em série do mesmo jeito. Então, no lugar desses dois, nós vamos colocar o RE2. Então, tá aqui, né? Agora temos aqui, ó, o RE2 e o RE1. O RE3 é nessa associação séria aqui, ó, que é o R6 mais o R7. Então, nós teremos aí no lugar desses dois o RE3, que é uma soma também, porque nós estamos em série com eles. Agora, o RE4 são esses dois em paralelo, ó. Como que a gente resolve dois resistores em paralelo? O produto deles dividido pela soma deles, que é isso aqui. Então, calculando o produto deles e dividindo a soma deles, eu vou ter o resistor equivalente 4. Que é esse aqui. E agora, esse circuito, eu tenho o R equivalente 1, R equivalente 4 e o R5. Eles estão em série. Então, o resistor equivalente, ele terá como resultado, ó, a soma
do R equivalente 1, R equivalente 4, com o R5. Aí nós achamos, ó, o resistor equivalente. Então, aquele circuito lá que tinha 7 resistores, ele pode ser substituído por um único resistor. Claro que ele tem que ter o valor desse cálculo aqui que nós ainda não fizemos, né? O cálculo do resistor equivalente. Mas a corrente que sai da nossa fonte, ó, né? Essa corrente aqui que está saindo da fonte, ela tem que ser a mesma daquele circuito inicial com os 7 resistores. Ela não pode mudar. E agora nós temos aqui um exemplo, ó. Calcular a resistência equivalente do circuito abaixo. Agora vamos por valores. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 resistores. Tem aqui, ó, 2 em paralelo, aqui tem 2 em série. Então, primeira etapa, nessa solução aqui, foi calcular o resultado do resistor equivalente da associação em paralelo. Deu 20. Então, lembram que na associação paralela, o resultado do resistor equivalente é sempre menor que o menor. Ó, o menor desses dois é o 30, então tem que dar um valor menor. Deu 20, ó. Se desse um valor acima de 30, tinha algum erro. Achado esse resistor equivalente, que foi esse aqui, ó, de 20, a gente desenha novamente o circuito e põe o resistor de 20 aqui. Agora eu tenho um resistor série, uma associação série, né? Que vai dar o resultado do equivalente, que é 70 mais 20 mais 100 mais 110. E teremos como resultado de resistor equivalente 300 ohms. Então, aí nós achamos o resistor equivalente. Pessoal, agora é uma etapa de aplicar essa teoria em alguns exercícios. Até aí, tudo bem? Dúvidas? Então, olha só. Exercício 1. Então, vocês vão agora tentar resolver o exercício 1. Ele é dividido em 3 associações, ó, 3 tipos aí. Temos uma associação, o item A, que é a série. Temos o item B, que é paralelo. E temos o item C, que é misto. Então, vocês vão colocar os resistores equivalentes de cada associação. Então, nós temos aqui, ó, o item A é a soma, né, das duas resistências, 3 mais 7 dá 10. O item B, que tem que usar a calculadora para fazer essa conta, né? Então, o item B, olha só. Ele tem o inverso do 36, o inverso do 12, o inverso do 1. Né? Aí o mínimo disso aqui é 36, o mínimo múltiplo comum. Aqui é resolvendo literalmente. Na calculadora vocês podem já calcular 1 sobre 33, o resultado soma com 1 sobre 12, o resultado sobra com 1, e o resultado de tudo isso aqui inverte. Então, aqui foi calculado o mínimo múltiplo comum, que é o 36, dividido por 36 dá 1. 1 vezes 1, 1. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 1, 3. 36 dividido por 1,
36. 36 vezes 1, 36. Então, nós temos 1 mais 3 mais 36 dá 40 sobre 36. Só que 40 sobre 36 é igual a 1 sobre o R equivalente. Então, o R equivalente é o inverso. É 36 sobre 40. Então, deu 0,9. E o item C, nós temos um paralelo aqui, 6 por 6, lembrando que quando nós temos resistências em paralelo de mesmo valor, é pegar o valor de uma delas e dividir pela quantidade delas, aqui no caso por 2. Por isso tem esse 6 dividido por 2. É o resultado desse paralelo aqui. Esse resultado foi somado com 2, que é a resistência que está em série. Então, deu uma resistência equivalente de 5 ohms. Pessoal, alguma dúvida? Dúvida nas contas? Sem dúvidas? Então, vamos agora para o 2. Então, esse 2 aí, ou seja, além da resistência equivalente, na verdade, ele nem quer a resistência equivalente aí. Mas vai ser necessário calcular a resistência equivalente para achar essa corrente I1. Aqui é o I2, que eles são... A I1, ela não é diferente de 2. É o mesmo valor. Porque aqui eu tenho uma associação série. Né? Então, I1 é igual a I2. Porque aqui nós temos associação série. Então, o que ele está pedindo aqui? Atenção, U1, olha só, o 1 foi dado. Vale 12. Então, aqui, ó, você já tem uma tensão de 12 e uma resistência de 3. Já dá para achar essa corrente, que vai ser igual a essa. E depois, com essa corrente e com esse resistor, vocês vão achar o U2. E com o U2, vocês acham, somando com o 1, que vale 12, o U. Então, ele quer as intensidades de corrente I1 e I2, a DDP U2 e a DDP U. Né? Então, ele quer I1, que é igual a I2. Ele quer o U2 e o U. É isso que vocês vão calcular.